Você está no Brasil? Estou no Brasil, sim. Hum, E você tem quatro filhas médicas? é isso. Nossa! Nós quatro espalhadas por aqui. Uma em Recife, duas em João Pessoa e uma aqui em Campina Grande. Recife, minha conterrânea. Ah, que bom, que bom. Parabéns. Muita Obrigado. alegria de ter você no nosso centro espírita. Para quem não conhece, a primeira vez, me parece, que ele veio na Suíça, o Carlos Beto, foi em 2010, num evento em Genebra, na Universidade de Genebra. Foi excelente. É isso mesmo, né? Foi a primeira vez, não? Não, Beto? Eu acho que a primeira vez eu fui um que foi lá no. Nós ficamos lá no convento, acho que foi um ano antes, não? Ah, foi um evento menor no Cantão de Foi. Friburgo. O de Isto. Friburgo, pequenininho. Aí depois o segundo acho que foi o de Genebra. Então, ó, a memória dele está muito boa, que bom. Muito bem-vindo entre a gente, de Que ter bom, assim obrigado. Sempre uma alegria. presencial nesse nosso centro minúsculo, de você estar presente, é uma grande honra. Maravilha. Essa é a proposta, né? A gente poder visitar os centros, as casas. Eu lembro daquela semana que nós passamos aí uma vez, que a gente saiu percorrendo vários centros. Eu, você e Cada o César noite era um Jeremias. centro diferente. É. Nossa, foi Foi nós, muito, nós fomos de uma ponta a outra. foi, foi. Foi uma semana inteira aí. Muito bom. Que bom. Muito bom. Então, acho que eu vou aproveitar, acho que dizer algumas palavras, né? Nós tivemos a primeira jornada, ano passado, ó, nesse formato, né, de saúde e espiritualidade, já houveram justamente em outros formatos na Suíça. É, e foi muito bom, acho que pudemos crescer muito com as palestras, com as trocas, com esse aprendizado colaborativo. Atualmente, nós estamos preparando a segunda jornada, já podem salvar a data, que vai ser dia 7 e 8 de novembro desse ano. E esses encontros mensais agora com palestrantes, né, médicos espíritas, nos permitem também participar dessa co-construção. Nós. Ah, é? Acho que tem direito. Certo. Então, ah, nós teríamos, né, agora, né, a palestra do Dr. Carlos Beto. Muito obrigada já pelas primeiras palavras introdutórias. O doutor Maravilha, imagina. Dr. Carlos Beto é o coordenador das jornadas de saúde e espiritualidade na Europa. Ele é vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, é médico anestesiologista, com pós-graduação em medicina do trabalho e acupuntura. O currículo dele é muito vasto. Então, eu dei apenas uma resumida. Ele é professor também e exerce diversos outros cargos, e é também coautor do livro Bioética Espírita. Então, nós somos muito gratos pela sua presença, pela oportunidade então, que a UCES está nos proporcionando, em colaboração com a AME Brasil, de termos essa série de eventos com os palestrantes. Gostaria de pedir, então, que o senhor então tome a palavra e se puder então começar com uma prece para nós, agradecemos. Ok, Lília, com certeza. Nós vamos então, vamos fazer a nossa prece, né?
e depois a gente entra com as nossas palavras. Amado Jesus, mestre querido, companheiro incondicional de todos os instantes, aqui estamos mais uma vez, buscando cumprir mais uma tarefa. Tarefa de aprendizado, de estudo, de confraternização, que tu nos convidastes a realizar nos rincões desse planeta. Rogamos o teu amparo, a tua assistência, a tua inspiração para todo o grupo, para que sejamos todos nós dignos da tua confiança e do trabalho que realizamos. Que os protetores espirituais dessa tarefa, Leon Denis na Europa, Dr. Bezerra no Brasil e doutora Marlene unindo esses dois continentes, possam em pensamento e em sentimento estarem conosco, para darmos continuidade a esta proposta de integração, para podermos buscar ampliar os nossos conhecimentos sobre a tua mensagem de esclarecimento, de apoio, de renovação e de consolação. Com a tua permissão, nós iniciamos o estudo desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite aí para vocês, né? Eu acredito. Boa tarde aqui. Alegria estar novamente fazendo esse contato aqui virtual. Nós já temos laços estreitos de muitos anos, como Nelly falou, aí já tivemos várias vezes. Já a Lília já conhecia lá da casa da Nelly, já estivemos lá também batendo papo e nos eventos. Então, hoje nós estamos retomando esse contato de uma forma, digamos assim, ampliada, né? Só fazendo essa breve introdução. Além da jornada, das jornadas presenciais que vão continuar em outubro e novembro pela Europa, nós, a partir deste mês, estamos iniciando esse apoio virtual uma vez por mês. Hoje, na terça-feira, será com as casas da Suíça. Na sexta-feira, será com as casas lá na Áustria. A Regiane Planner é quem está organizando isso daí. E além dessa nova tarefa, que eu espero que ela continue, independente das jornadas presenciais de outubro e novembro. Quer dizer, se tiver que acontecer alguma paralisação, que esses intervalos sejam por um recesso aí do grupo, da casa ou algo dessa natureza. Mas daqui, do Brasil, nós temos um plantel muito bom de pessoas que poderão participar e fazer essa tarefa, essa atividade que nós iremos fazer nesta tarde. Agradecemos a todos vocês por terem também aceitado esta ideia. A Rejane, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que não estará presente, porque a mãe dela está doente, né? Mas ela que resolveu também partir nessa tarefa, como Nelly fez antes de sair puxando a carruagem, né, Nelly? Sempre tem que ter alguém que tem que puxar a carruagem, né? Senão ela não anda. E eu tenho certeza que vocês vão dar continuidade aí. A Lília já está aí puxando a carruagem que Nelly aprontou do caminho, né? E outros com certeza virão. Hoje nós vamos falar esse tema aí. Nós temos aí uma hora, né? E vamos deixar no final alguns minutos para a gente fazer perguntas, tirar dúvidas. E aqui nós vamos tratar algumas ideias que sejam referentes ao porquê é que nós adoecemos, né? Eu vou agora tentar compartilhar alguns slides aqui. Vamos ver se chega por aí. Como é que a gente vai fazer? Porque eu tenho que abrir, só um minutinho, eu tenho que abrir aqui Ai, gente, a palestra. Eu não abri a palestra porque já cheguei do hospital, entrei direto no computador e não tinha aberto a palestra. ih, começou já há um tempão. Mas agora nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver, Não, tô escutando de fone. procurar aqui. Pronto. Pronto, vamos localizar a palestra. Vocês vão me dizer aí se deu certo, se chegou aí. Beleza.
Chegou a Chegou? hora. Chegou. Ótimo. Então, eu vou maximizar aqui para poder a gente começar, né? Vamos ver aqui. Está ok? Perfeito. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer exatamente essa abordagem inicial. Por que é que nós adoecemos e tentar abrir o nosso debate, a nossa discussão para aquilo que poderia ser causas espirituais, o que é que não poderia ser causas espirituais, o que pode ser causas genéticas, o que é que a espiritualidade nos informou a respeito disso daí, para que a gente possa, digamos assim, facilitar o nosso entendimento para também nos orientar em nossas condutas, né? Porque existe uma coisa muito, às vezes, dentro do meio espírita, de achar que tudo que a gente tem é espiritual, tudo é kármico, e o que é que a gente pode ou que não pode fazer. Então, é necessário que a gente encontre um ponto de equilíbrio entre determinismo e livre-arbítrio, fatalidade, dentro do capítulo das nossas doenças. Muito bem. Primeiro, vamos entender como é que se dá a nossa jornada evolutiva, né? Como é que o espírito ele vem evoluindo ao longo de toda essa trajetória, desde que o mundo é mundo, né? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que o seguinte, ó, o ser, quer dizer, o espírito viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada pelo plano espiritual, certo? Plano superior. E essa jornada ele vai tecer com os fios da experiência a túnica da sua própria esterilização. O que é a túnica da sua própria esterilização? O corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico. Então, tudo isso é moldado com os fios das experiências que todos nós vamos adquirindo ao longo das múltiplas encarnações que já tivemos. De que forma isso vai se materializando? Isso vai acontecendo, ó, de acordo com o molde mental que cada um traz em si próprio, obedecendo a três leis importantes: a lei de ação, a lei de reação, que é a lei de causa e efeito, e a lei de renovação. Ou seja, ação, a escolha, livre-arbítrio, reação, lei de causa e efeito, e renovação, a capacidade que cada um tem de construir de progresso, a lei de progresso para renovar a si próprio. Através dessas três leis, cada um indivíduo, cada um de nós, ó, mecaniza as próprias aquisições. O que é mecanizar as próprias aquisições? É tornar as experiências, esses fios de experiências adquiridos na existência, em reflexos automáticos, mecânicos, dentro de cada um de nós. Isso faz com que nós saiamos do aprendizado, digamos assim, apenas racional para algo automático, inato dentro do indivíduo, que faz com que você adquira as qualidades que são necessárias para que você chegue a esse destino elevado que os espíritos disseram, que é exatamente a perfeição relativa, conforme Jesus colocou lá no livro Evolução, né, no Evangelho, quando ele disse: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bem, esse é o ponto de partida para a gente entender a trajetória evolutiva, como nós nos construímos, que leis nós temos que obedecer e como dá essa dinâmica na existência de cada um. Para partir daí, nós estudarmos agora o que é que vem na frente, as influências, os efeitos, consequências, o que cada um tem que fazer. Bem, dentro dessa jornada evolutiva, quando nós entramos para estudar o capítulo sair de doença, essas duas leis elas têm que entrar nessa equação. Olha, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Essa lei ela tem que estar presente para complementar a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio que cada um tem, que é a capacidade de fazer as escolhas. Na sequência, lá no livro Ação e Reação, Druso, que é o instrutor espiritual deste livro,
Ele faz uma comparação exatamente sobre isso aí, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Ó. Na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, o Criador concedeu a liberdade a todas as criaturas humanas. Olha, livre-arbítrio está presente em todo ser humano, mas sujeitou-as a responderem pelas consequências de suas ações. Ou seja, a responsabilidade também está presente como consequência de tudo que nós escolhemos na vida num processo justo e equânime no curso evolutivo de cada um na busca da perfeição, ou seja, aquela destinação elevada que foi dito no slide anterior. Então, a Espiritismo. gente age, nós temos a É, liberdade de agir, mas fatalmente seremos responsáveis pelas consequências daquilo que nós escolhemos pelo nosso livre arbítrio. Então, havendo o Espírito, lá no livro Leis de Amor, né? Emmanuel diz, olha, quando o Espírito age erradamente, tem alguns microfones abertos aí, por gentileza. Não sei se vocês estão perceberam. Não sou eu. Havendo o Espírito agido erradamente, ó, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual. O que é vincar o corpo espiritual? Ele cria uma zona de remorso, uma zona específica que é consequência daquelas nossas atitudes, tá certo? Isso daí é o que se chama zona de remorsos, consciência de culpa, que fica marcado no nosso corpo espiritual, na região da consciência profunda, quando nós agimos erradamente nesse setor de experiência. Então, nós vamos marcar o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias que predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, veja bem, as nossas atitudes, as nossas escolhas, se elas estão equivocadas, cria essa zona, essa região que entra em distonia e desequilíbrio, que Joana de Anjos chama consciência de culpa, André Luiz chama zona de remorso, e aí está uma predisposição às enfermidades, que nós vamos ver como é que isso, mais à frente, como isso ocorre. E essas enfermidades vão atingir exatamente o órgão onde o indivíduo agiu erradamente na sua experiência. Vamos dar um exemplo claro. Vamos supor que o indivíduo ele tira a vida de outro semelhante afogado. Ele morreu afogado. Então, na área correspondente ao sistema respiratório, ali no sistema laríngeo, o agressor vai ter essas marcas espirituais que vão funcionar como predisposições mórbidas para um resgate futuro. A lei é justa e é perfeita. O indivíduo tira a sua vida através, digamos assim, um suicídio por envenenamento. Ele bebe, ele toma veneno, alguma coisa assim. Ele vai destruir todo o seu trato digestivo superior, o esôfago. O que é que pode acontecer? Ele vai renascer com uma patologia congênita que a gente chama atresia de esôfago. Você vai tudo obstruído e fechado, sem poder comer. Então, assim vai, né? Assim vai, por aí, por diante, diversas patologias que vão ter, são correspondentes pela lei de causa e efeito ao órgão, ao setor que foi comprometido. Isso cria o que a gente pode chamar de predisposições mórbidas ou predisposições que são consequências das dívidas kármicas, que está lá no capítulo 19 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Lá, André Luiz faz a seguinte pergunta: olha, como apreendermos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual? Antes da resposta, os espíritos dão uma introdução, que ele diz assim, ó, não podemos olvidar, esquecer, que a imprudência, o ócio, se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula,
as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente dos excessos vários. Então, olha, por essa resposta, nós já podemos tirar uma conclusão. Nem toda doença que nós temos são kármicas. Nem todas as doenças que nós temos, elas têm causas espirituais, entendeu? Porque muitas vezes essas doenças são consequência do que ele chama da nossa imprudência aqui. Quando a gente assume um estilo de vida que seja totalmente nocivo para o funcionamento do corpo. E olhe, quando nós estamos falando isso apenas relacionado à saúde física. Imagina quando a gente coloca nessa equação a saúde psíquica, entendeu? O desequilíbrio das emoções. Então, quantas cirurgias, quantas doenças do nosso corpo físico são consequência, por exemplo, dos desastres circulatórios, por ociosidade, como ele fala aí, inatividade física, desregramento alimentar, você não cuidar da sua alimentação, você não cuidar dos fatores ambientais. Então, quantas doenças existem como consequência desse descuidado? Você imagina quantas doenças também existem porque o indivíduo não tem cuidado com o seu equilíbrio emocional, a mágoa, ressentimento, o desespero, que vem por aí, que nós devemos falar mais na frente. Então, com exceção de muitas dessas naturezas daí, como essas causas que André Luiz cita, ele diz o seguinte, ó, de um modo geral, a etiologia, a causa das moléstias perduráveis que aflige o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Esse livro ele foi psicografado em 1958. O que ele chamou de moléstias perduráveis é o que hoje nós chamamos das doenças crônicas, as doenças da terminalidade da vida, que naquela época quase não existiam porque as pessoas morriam mais cedo. Mas hoje, com a longevidade, cada vez mais o ser humano vive mais, a média de vida do ser humano vai aumentando, o que é que acontece? Vai surgindo muitas das doenças crônicas, das doenças terminais você pode passar 3, 4, 5, 10 anos com ela. Então, muitas dessas doenças aqui têm as causas do corpo espiritual lá, do desregramento que nós tivemos no passado. Mas uma boa parte também é aqui, certo? A começar o seguinte, vamos relacionar duas coisas importantes que servem como causa para as nossas doenças. Primeiro é a nossa conduta moral. Qual é a conduta moral que existe com relação às nossas doenças? E isso não é abordado dentro do meio médico tradicional. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15, né, nessa segunda parte, que é um livro, o livro Evolução em Dois Mundos é dividido em duas partes. A primeira parte é mais científica, mas a segunda parte são 20 capítulos, muito bom de ser estudado. São as preocupações do dia a dia. O que é que ele fala? Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Ou seja, agora André Luiz está relacionando que muitas das nossas doenças que nós temos no corpo físico, no órgão correspondente, ocorreu devido a um desvio moral que nós tivemos na nossa vida, que pode ser nesta existência e pode ter sido na existência anterior, tá certo? E aí você vai colocar a lesão aonde? No corpo espiritual, está aqui no perispírito. E uma vez que essa lesão está no espiritual, ela vai se refletir e trazer a sua influência para o corpo físico, que pode ser a causa, pode ser tanto uma doença física como pode ser uma doença psicológica, um transtorno mental ou algo dessa natureza. Por que é que isso ocorre? Primeiro, qual é a definição de moral que os espíritos nos traz? Para a gente entender o que é uma queda moral, um desvio moral. Moral é a regra de se conduzir bem. É de você se conduzir bem na vida. É você procurar fazer a diferença entre o bem e o mal. E você procurar se conduzir corretamente na vida.
E ela está observada, ela tem fundamento aonde? Na lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela preconiza o bem para todos, como ele disse, ó, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Então, a lei geral e universal de amor que Deus estabeleceu para todos, toda a evolução das criaturas, é o bem para todos. Por isso que Jesus disse: amai-vos ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns ao outros, não prejudica a outra pessoa, isso é em todos os setores. Se nós procuramos agir dentro desse princípio do bem para todos, nós estamos agindo conforme a lei de Deus. E agindo conforme a lei de Deus, nós estamos realmente fazendo escolha do bem e estamos acelerando o nosso progresso moral. Então, quando a gente faz progresso moral é cada um se esforçar e para pautar a sua conduta, tanto pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações, dentro da lei geral do bem. Se nós fazemos isso, nós vamos progredindo moralmente, certo? Isso faz com que a nossa conduta, nós vimos antes, ela se transforma em responsabilidade, complementando o pensamento que Druso falou antes, quando ele disse que na sabedoria infinita, Deus nos deu liberdade, mas também nós seríamos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Então, ali ele estabeleceu uma relação entre conduta e responsabilidade. Ó. Todo mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação. O que eu queria chamar a atenção disso daqui é o seguinte: todo mal, quer dizer, todas as vezes que nós contrariamos as leis de Deus, então nós estamos agindo mal. Só que quando isso é expresso de uma forma consciente, vai ter a lesão na nossa consciência profunda. Por quê? Porque na nossa consciência que estão escritas as leis de Deus. Está lá a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Se a lei de Deus, a lei maior, é a lei de amor, se você infringe essa lei, você vai provocar lesão na sua própria consciência. E essa lesão vai provocar mutilação ou um distúrbio no nosso órgão físico. Quem é que faz isso, gente? Quem faz isso é essa estruturazinha aí que vocês já ouviram falar, ó. O centro coronário. Nós temos aqui nessa imagem, ó, nós temos vários centros de força, centros vitais, bem descrito lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Mas nós temos um aqui que é o superior, acima de tudo, é o centro coronário. Ele é o mais importante de todos. Ele tem várias funções importantes. Por exemplo, é a sede da mente, e é lá que cada um de nós vai assimilar toda a influência e os planos que vêm dos planos superiores. Lembra dos primeiros slides? Que a gente vai evoluindo de acordo com o molde mental. O molde mental, exatamente, vai ser o reflexo daquilo que nós conquistamos pelas nossas, está lá na nossa mente. E a nossa mente está no centro coronário. Ele também tem uma função importantíssima. Ele controla todo o metabolismo e a consciência, e o funcionamento dos órgãos, forma, movimento, tudo isso aí. E ele supervisiona todos esses centros que existem abaixo. Todos esses centros aqui inferiores obedecem ao comando dele. No entanto, ele tem uma função importantíssima na questão da conduta e da responsabilidade, que é essa aqui, ó. Ele fixa nos órgãos a responsabilidade pelos nossos atos. Por isso que nós seremos sempre responsáveis pela consequência dos nossos atos. Por isso que nós não poderemos fazer a tarefa que outra pessoa tem que fazer. Emmanuel fala, a tarefa de renovação ela é pessoal e intransferível. Por quê? Porque o centro, cada um de nós tem o seu centro coronário lá na mente. E vai transferir para o corpo
tanto para o corpo perispiritual e depois para o corpo físico, o reflexo de toda a nossa conduta e das nossas escolhas. Isso é automático. E aí vai mecanizando as suas conquistas e as suas experiências, e não temos como fugir disso daí. Então ocorre mais ou menos assim, ó. Vamos considerar essa encarnação hoje, todos nós. As ações presentes que nós temos hoje são determinadas pelo nosso livre-arbítrio, tá certo? Aquilo que nós escolhermos vai ser fixado tudo as consequências das nossas escolhas no nosso corpo espiritual, lá no nosso perispírito. E aí já vai funcionar como uma dívida kármica, que ela pode ser levada para a espiritualidade após o nosso desencarne, mas ele também já pode estar presente nessa existência. E nós podemos já começar a atenuá-las também. A gente não precisa esperar desencarnar, passar pelas consequências do outro lado, para depois ter que reencarnar e, noutra existência, ter que reparar. Não, de forma alguma. A gente já pode começar isso a partir de agora. Só que a grande maioria não faz isso. Então, quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, mas o perispírito vai para o outro lado e leva as dívidas kármicas como predisposições para gerar uma predisposição genética. Ou seja, como é que vai acontecer essa predisposição genética? Na reencarnação. Quando ele for renascer, ele vai transferir todas as predisposições kármicas para as predisposições genéticas. Olha aqui, as nossas ações presentes são transferidas para o corpo perispiritual, o corpo perispiritual durante o desencarne, como fosse um download da existência física para a existência do corpo espiritual. Quando a gente, isso é na desencarnação. Quando a gente for reencarnar, ocorre o contrário. Vai ser um upload, né? Vai ser, ou melhor, o contrário. O upload é daqui para lá. O download você vai trazer de lá para cá. Aí você vai baixar tudo que estava lá para o seu corpo físico, através da predisposição genética. Você vai criar aquela predisposição nos genes para que isso possa ou não possa acontecer. A predisposição genética gera uma predisposição a uma determinada doença, que chama-se predisposição mórbida, mas não é fatalidade, é uma possibilidade de adoecimento. Só existe uma fatalidade, um determinismo, quando a causa é muito forte, muito intensa. E isso são causas pequenas, como, por exemplo, o mongolismo, tá, né, que é a síndrome de Down, ou seja, é a anencefalia, com a consequência direta da pessoa ter destruído o seu cérebro na existência anterior, ou algo dessa natureza. E aí, a predisposição mórbida que está lá vai fazer com que ela aconteça ou não como uma expressão gênica devido aos diversos fatores epigenéticos. Os fatores epigenéticos entram os próprios genes, o meio ambiente, os sentimentos, as emoções, o estilo de vida e várias outras coisas que tem que vão influenciar isso aí, para que a doença possa acontecer ou não. Então, vocês vejam como o determinismo ele é sempre relativo e nós podemos sempre estar alterando aquelas predisposições, modificando-as para melhor, para que ele possa acontecer, não acontecer, ou até suavemente ser uma consequência bem dócil e aliviada. E aí, essa doença vai acontecer ou não, percorrendo todo esse caminho. Aqui nós temos um ciclo. Podemos dizer que isso aqui se fecha. A expressão gênica, os fatores genéticos, entra novamente aqui o livre-arbítrio das pessoas. Ó. Mais uma vez, você pode agir, fazer com que essa predisposição ela corra antes, ou ela nem aconteça, ou só venha acontecer no período mais avançado da existência e fazer com que você tenha ou que você não tenha as doenças. Esse conhecimento veio com o projeto Genoma, que mostrou que o determinismo genético ele não existe mais, porque somente 25 mil genes que tem na espécie humana, aproximado, vão gerar mais de 100 mil proteínas e de funções. E o que é mais importante, nossos genes só têm 5 a 10% ativos.
e vão funcionar no processo de liga e desliga. Como é que é isso? Ativar e desativar. É como um interruptor da energia no seu quarto. Você chega, o quarto está escuro. Você aperta o interruptor, liga a luz. É como se e clareia tudo. É como se você estivesse ativando um gene e o gene vai dar como consequência aí que é a claridade. Então, é dessa forma que vai funcionando. Então, hoje o que importa não é você ter uma predisposição genética, você ter o gene lá predisposto para determinada doença. São os fatores epigenéticos que vão fazer com que aqueles genes sejam ativados ou não. Você pode passar a existência todinha com ele tranquilinho ali, adormecido no lugar dele, e ele nunca se expressar. Não se expressando, não vai acontecer nenhuma doença. E hoje sabe-se que quem comanda todo o funcionamento da célula é o citoplasma, parte gelatinosa, e não somente o material genético que está no DNA. Então, vamos entender esse outro aqui, essa conclusão. Ó. A conclusão passada aqui tem o seguinte: nós tínhamos um gene, fatalmente teria que ter um caractere. Não existe mais isso. Ó. A sequência de DNA não tem relação causal com o caractere, com a doença, nada disso. Certo? Na realidade, olha, só existe 2%, menos de 2% são consideradas doenças monogenéticas. São essas aí, anemia falciforme, fibrose cística e a doença de Tay-Sachs, que está relacionada com um único gene, porque as outras 98% elas dependem de vários fatores hereditários, e esses fatores são, primeiro, os próprios genes, só que não individualmente, mas constituindo redes genéticas, ou seja, vários genes agindo, um ativando o outro, o estilo de vida do indivíduo e o meio ambiente. Então, isso daqui, hoje a epigenética mostra que a influência do estilo de vida e do meio ambiente ela é maior e é superior do que o componente genético, devido a ele necessita ser ativado, ou seja, seja expresso para que manifeste a sua qualidade. Então, diante desse quadro, existe algumas patologias, como diz Emmanuel, que diz, olha, que tem, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, que vai surgir desde o berço, ou seja, quando ele renasce, até ele desencarnar na direção ao túmulo. O que é isso aí? Principalmente são as doenças congênitas, ou então as deformidades físicas, aquilo que você já vai nascer com ela. Então, o fato de você nascer com uma doença congênita, ali já está o próprio tratamento, porque a gente sabe que as enfermidades, a encarnação física é o necessário tratamento para se alcançar a harmonia do espírito. O espírito vai drenando todas as suas imperfeições e desequilíbrios e distonias para o corpo físico. E essas distonias, a grande maior parte, são drenadas em forma de enfermidades, de mutilações, então, de amputações, transtorno que pode ser no corpo físico ou no corpo mental. Geralmente, quando a causa é muito profunda, quando nós agredimos as forças criativas, criadoras da vida com muita intensidade, a gente promove os transtornos de alteração vão se refletir no corpo mental, na expressão dos nossos estados mentais, principalmente nos transtornos psicológicos, da esquizofrenia, da loucura e desses quadros mentais de difíceis diagnose e de difícil tratamento. Mas essa situação por si só já representa o tratamento do espírito. Aí apenas um quadro para mostrar, ó, muitas das nossas características ou doenças, onde tem uma maior influência genética e onde tem uma maior influência do ambiente. Por exemplo, ó, altura, dislexia, autismo, que são as características mais externas, tem um componente, uma influência genética muito grande, como a altura, cor dos olhos, do cabelo, esse aspecto exterior. Mas quando a gente vai buscando lá do outro lado, como artrite reumatoide, derrame cerebral, câncer de mama, diabetes, a gente vai percebendo que o ambiente tem uma influência muito maior do que a genética. Aqui, vamos pegar no meio, ó, hipertensão e diabetes, que é duas doenças crônicas que acometem a população no mundo inteiro. Elas
Tem um componente genético? Tem, mas tem um componente muito maior e mais importante de quê? Do ambiente e do estilo de vida, principalmente o diabetes tipo 2, tá certo? Então aí vai mostrando como precisa dessa interação gene e meio ambiente para que ocorra um desenvolvimento dinâmico, determinando a expressão dos genes e o indivíduo expressar-se como saudável, ou como doente, ou como perfeito, de acordo com esse equilíbrio. Bem, voltando a uma observação agora do livro Espírita, Pensamento e Vida, quem, o grupo espírita que ainda não estudou esse livro, não sabe o que está perdendo, eu deixo aí um dever de casa para vocês, que nós estudamos isso aqui nas casas, na AME, já fizemos estudo completo, são 30 capítulos, e logo na introdução, Emmanuel diz que isso aqui é uma espécie de mini curso rápido para que nós fazemos na espiritualidade antes de reencarnar. E aqui a gente vai relembrar muita coisa. Aconselho vocês a fazer isso aí. E lá, no capítulo 28, que trata das enfermidades, ele diz o seguinte: ele faz essa relação do estado mental com as nossas enfermidades. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. A gente já viu que nem tudo é espiritual, nem tudo é carne. No entanto, o que é que se pode dizer? Ó? Os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as nossas doenças. Então, se todas as nossas doenças são influenciadas pelos processos da nossa vida mental e a influência positiva, e isso foi gerado tanto nessa existência, como foi gerado numa existência passada e criou uma predisposição kármica, o que importa saber é que nossos estados mentais influenciam positivamente o nosso estado de saúde e de doença. E é para ele que nós temos que voltar nossa atenção, que hoje chama a atenção a medicina espiritual, a revelação espiritual. Dentro da medicina convencional, a gente já sabe, a doutora Candace Pert já estabeleceu uma relação direta das nossas emoções, dos nossos sentimentos com o funcionamento do nosso corpo através da psiconeuroimunologia. Aquilo que você pensa, que você sente, você está influenciando o funcionamento do nosso corpo. Mas a gente precisa acrescentar aí a visão espírita, de que essas causas não vêm só dessa existência, elas também vêm do passado e está principalmente relacionada com o quê? Com os desvios morais, que geram distúrbios emocionais que vão gerar os desequilíbrios, as predisposições mórbicas. Então, André Luiz cita lá, olha, as depressões e desequilíbrios das nossas forças mentais geram rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico. Então, o que é isso? Existe uma perfeita aproximação entre o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico. Existe uma barreira vibratória. E essa barreira vibratória, ela cria um equilíbrio entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o corpo físico e o corpo espiritual. Mas o que é que acontece? Quando nós agimos equivocadamente, tanto nessa existência como trazemos das existências passadas os reflexos das nossas condutas equivocadas, nós vamos criar uma ruptura nessa barreira de equilíbrio. Você imagine que você, na sua casa, você tem uma cerca elétrica protegendo a sua casa de invasão de outras pessoas, de ladrões ou qualquer coisa. Mas aquela cerca tem uma parte dela que a corrente elétrica não passa. Então ali virou uma solução de continuidade. Houve uma ruptura. E essa ruptura vai acontecer exatamente no órgão que nós falimos na existência anterior. Então, é nessa região, diz André Luiz, que se insinua ó, o assalto microbiano a que sejamos particularmente inclinados pela natureza de quê? Das nossas dívidas kármicas. Então, o indivíduo
usando aquele exemplo, que tirou a vida do outro afogado, então ele comprometeu o seu centro laringeu, responsável por toda parte de fonação e respiratória, e lá existe uma ruptura nesse equilíbrio. Então ele vai ser um indivíduo sempre frágil a pregar todo tipo de infecção ou desenvolver câncer ou qualquer outra natureza grave na região do sistema respiratório. Já fazendo um parênteses antes que vocês me perguntem. Não estou aqui querendo dizer que toda doença respiratória aconteceu por isso, não. Eu estou dizendo que quando nós agimos dessa forma, nós criamos uma zona frágil no nosso corpo físico, dessa barreira, e é lá onde ocorrem as infecções. Então, Emmanuel continua lá falando naquele no livro Experiência e Vida, ainda naquele livro de enfermidade, né? Pensamento e Vida. Olha. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, são consequência dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, que vão promover desajuste perispírito e corpo físico. Ou seja, daí, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Por quê? Porque o pensamento é a materialização, ele é gerado, construído pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. E isso daí vai, nossos sentimentos e emoções geram os pensamentos determinam nossas palavras, nossa conduta e nossas ações. Quando nós temos um pensamento sombrio, aquela pessoa pessimista que só pensa na doença, que não vê nada positivo, só vê tudo errado na vida dele, o que é que acontece? Além dele adoecer o corpo são, ele vai piorar o seu corpo doente. Então, toda vez que a gente vai estiver enfrentando uma doença em nossa vida, é importante a gente manter uma atitude mental de elevação, de confiança em Deus, para que a gente possa acelerar a nossa recuperação. Por isso que os trabalhos que envolvem saúde e espiritualidade evidenciam isso aí. A pessoa que tem uma religiosidade, uma espiritualidade ativa, adoece menos e quando adoece se recupera mais rápido. Mas ao contrário, aquele indivíduo que só vive com pessimismo, quanto mais ele adoece e se ele não mudar de atitude mental, ele vai afundando cada vez mais. E isso foi o que a doutora Marlene fala lá no livro Passe com Cura Magnética, citando o pensamento de André Luiz, do livro Evolução em 2000. Então, o pensamento é a força que, devidamente orientada, vai facilitar a produção de elementos de defesa do organismo para fortalecer todas as células do sistema imunológico, certo? Por isso que eu relacionei aqui pensamento com vontade, porque a força devidamente orientada, e você tem que orientar pela sua vontade voltada para o bem. Sempre orientado pela consciência profunda, vai mobilizar os elementos de preservação e defesa, destruindo os processos patogênicos. Então é assim que acontece. Quanto mais você sente, pensa, age, vivendo conforme as leis morais da vida, as leis do infinito bem, você está mobilizando todo esse recurso imunológico dentro de você para que você seja uma pessoa saudável e se tiver predisposição kármica, produção mórbida, isso não vai acontecer porque os genes não serão ativados, entendeu? Então, como Emmanuel, todos os sintomas menstruais depressivos vão agir as nossas células em estado de mitose. Mitose é a fase da multiplicação das nossas células, que é muito sensível a qualquer onda de pensamento. Então, nossas emoções doentias vão gerar estados enfermizos. Por exemplo, ó, esse trabalho publicado lá do Health Math Institute mostra lá, né, ó, as emoções podem mudar seu NDA. Elas promovem interferência na molécula do DNA, promovida por mudança intencional conforme os estados emocionais. E aqui ele cita os exemplos. Ó. Uma emoção negativa promove uma contração da molécula do DNA, enquanto que uma emoção positiva dá uma expansão. E quando você expande a molécula do DNA, então você vai ativar genes valiosos. E quando você contrai, você pode desativar esses genes, que é, por exemplo, o trabalho que o Dr. Kazuo Murakami publicou no livro Código Divino da Vida. Ó. Emoções positivas podem alterar a ação dos genes. Tá aqui, ó. Fatores positivos.
felicidade, entusiasmo, fé, oração, bondade, caridade, prática do bem, respeito, aí vai. Tudo isso daí vai ativar a transcrição de genes importantes, ou seja, vai fazer com que os genes produzam as proteínas importantes para gerar saúde, harmonia e equilíbrio no nosso corpo. Por isso que Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E você vai adquirir essa perfeição quando você procura agir em harmonia com as leis geral do bem e do amor estabelecidas pelo Criador. Fatores negativos, aí vem, ó, ansiedade, medo, estresse, tristeza, sofrimento, mentira, desonestidade, tudo isso que esteja relacionado a a uma infração às leis morais, entendeu? O ciúme, o ódio, a maldade, tudo, crueldade, tudo isso daí vai fazer o quê? Vai desativar a transcrição desses genes que são importantes. E aí vai facilitar, permitir que outros genes entrem em ação, determinando determinado tipo de doença ou de sofrimento. Então, aí, ó, a cólera, diz Emmanuel, o desespero, crueldade, a intemperança, vai criar uma zona mórbida de natureza particular, aquelas soluções de ruptura no nosso corpo físico que eu falei. E aí as distonias que são provocadas nesse equilíbrio permitem o quê? Que os micróbios patogênicos possam invadir aqueles órgãos conforme a natureza kármica de cada um. Bem, o mecanismo pelos como os nossos estados mentais vão alcançar nossas células são explicados lá por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 5º. Ele cita através dessa estrutura que ele chamou de bióforos, que é uma unidade de força psicossomática, como se fosse uma partícula de pensamento. Vai agir onde isso aí? No citoplasma da célula. Por isso que lá no início eu falei que o projeto do Genoma mostrou que hoje quem comanda todo o funcionamento da célula é o citoplasma, não é mais o núcleo. E aqui o André Luiz fala lá na obra Evolução em Dois Mundos, que é lá que as partículas de pensamento vão agir no citoplasma das células. O que é que eles fazem? Olha, projetam sobre as células estados mentais do espírito conforme as escolhas do bem ou do mal. Olha aqui, ó, livre-arbítrio. Você faz escolha para o bem ou para o mal, cria um estado mental e esse estado mental será projetado sobre as suas células. Com isso, você pode agravar ou suavizar as situações kármicas. Olha aqui, lei de causa e efeito. É só esse parágrafo. Eu amo esse pensamento aqui de André Luiz, porque quando eu vi pela primeira vez, nós temos aqui a união, a integração de livre-arbítrio com responsabilidade, de determinismo com livre-arbítrio, com liberdade. Por quê? O determinismo está aqui, ó, as situações kármicas expressa nos padrões genéticos e nas células. Porém, o livre-arbítrio está aqui. Você escolhe para o bem ou para o mal e você pode suavizar ou agravar. Ou seja, o determinismo não é absoluto. O determinismo e a fatalidade existem como consequência dos atos que você faz naquele momento. Mas, por exemplo, se eu jogo uma pedra para cima, ela pode descer e bater na minha cabeça. Então, isso é determinismo, a fatalidade, porque eu joguei a pedra. Então, não tem como mudar isso daí. Mas, se eu sair, se eu afastar, aquela pedra vai cair, mas não vai mais cair na minha cabeça, porque eu saí do lugar. Então, livre-arbítrio. Eu tomei a liberdade de ter outra conduta. Primeiro eu agi jogando a pedra, depois eu agi saindo debaixo dela. Então, assim, é assim que a gente faz na vida. Se você escolhe o bem, você cria um determinismo para os reflexos negativos no seu corpo. Se você escolhe o mal subentende-se infringir as leis divinas. Mas se você busca reparar fazendo o bem, você vai neutralizar e suavizar todas as dívidas kármicas. Daí, André Luiz continua, e o bem constante gera o bem constante. E quando o doente adota comportamento favorável a si mesmo pelo serviço de ajuda ao próximo, olha aqui o que é que a espiritualidade nos diz. O bem é sempre o bem em qualquer situação.
Mesmo como nós estamos enfrentando qualquer tipo de enfermidade, ostensiva ou não, visível ou não, se nós buscarmos trabalhar no serviço do bem, o que é que vai acontecer? As forças físicas que nós temos vão encontrar sólido apoio, ó, em radiações de solidariedade e reconhecimento daquelas pessoas que receberam o nosso auxílio direto ou indireto. Ou seja, o muito obrigado, o agradecimento, o reconhecimento das pessoas, daquilo a quem nós fizemos o bem, volta para o próprio indivíduo e nos fortalece. Aqui é dando que se recebe, e quando a gente faz o bem sem esperar a resposta, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faça, aí a resposta é muito mais positiva no indivíduo. Daí que a melhor forma da gente se prevenir contra qualquer tipo de doença, seja a prevenção ou curação, é sim fazer o bem. Daí estamos finalizando, que é o que Emmanuel diz lá, no capítulo Enfermidades, nos aconselhando a reverter esse processo, iniciando pelo processo da nossa renovação mental. Então ele diz, ó, guardemos assim compreensão e paciência, bondade infaticável e tolerância construtiva em todos os passos da nossa caminhada. Somente ao preço da nossa incessante, ó, renovação mental para o bem, apoiado no estudo nobre, no serviço constante, ó, trabalhando ação, estudo e o trabalho interior da paciência, da tolerância, da compreensão, é que o indivíduo vai superar toda a influência das enfermidades e vai aproveitar esse dom divino que o Senhor nos dá para que a gente possa, como reflexo, conquistar a saúde e não sermos sucumbir por o que ele chama de suicídio indireto. Ou seja, nós abreviamos o período da nossa desencarnação. Desta forma, meus amigos, apenas o sentimento reto, diz Emmanuel, pode criar o reto pensamento. Por isso que nós temos que começar nessa ação preventiva, olhando para dentro de nós e vigiando sentimentos e emoções. Porque sem isso, a alma vai adoecer por falta de equilíbrio interior e vai transferir para o seu corpo físico todas as distonias, desvarios, perturbações que são consequências do desequilíbrio interior em virtude do campo emocional e sentimental também desequilibrado. Então, por isso que tudo começa no coração. Quando Jesus disse, tudo está no coração. Toda a lei e os profetas estão resumidos no amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque ali você vai expressar a lei de amor, como ele nos ensinou. No homem primitivo, nós só tínhamos instinto, diz o Espírito Lázaro nessa comunicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, mais avançado e corrompido, ele vai adquirindo sensações. E quando instruído e depurado, ele vai adquirir sentimentos. E o ponto delicado do sentimento, o ponto mais alto é o quê? É o amor. É o ápice de todos os sentimentos. Daí, o amor finaliza o Espírito Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, ou seja, nossos sentimentos são esses instintos que vão se aprimorando na medida que cada um vai se aperfeiçoando e pelos esforços que faz pelo seu próprio progresso moral, vivenciando o amor. E o Dr. Bernie Siegel, esse oncologista norte-americano, diz que o amor incondicional ele é o maior, o mais potente estimulante que tem para o sistema imunológico, para o nosso sistema de defesa. Ou seja, o amor proporciona cura para todos nós. Daí nós finalizamos com a mensagem eterna e imortal de Jesus. Os princípios morais que Jesus estabeleceu para a humanidade, recomendando que nos amássemos como ele nos amou e como irmãos, vai sim criar os recursos imunológicos perfeitos para cada um de nós adquirir a saúde integral e aí conseguir neutralizar todas as nossas doenças crônicas.
Muito obrigado, meus queridos amigos. Aqui é apenas o livro de Bioética Espírita, que muito do que nós falamos está aqui, e é o livro editado lá pela AME Brasil, que nós, do nosso departamento de bioética, que nós escrevemos, colaboramos com alguns capítulos aí, muito lá do que eu falei aqui, também escrevi lá para quem tiver interesse depois em adquirir. Encerrei aqui e vamos abrir os minutos aí. Eu posso passar das 16 horas se alguém quiser ficar para a gente trocar alguma ideia, ok? Vamos minimizar. Muito obrigada. Deixa eu ver se as outras pessoas também. Então, Pronto, já voltei. podemos agora, então, abrir para questões. Deixa eu ir para o compartilhamento aqui para poder. Deixa eu encerrar o compartilhamento, né? Isso, Para poder. Pronto. Estamos perfeito. aqui. Estou à disposição de vocês agora para a gente trocar ideias. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, mas eu me perdi. Eu me perdi. Mas Na... você vai se. Nós vamos procurar para a gente encontrar essa pergunta. Vamos lá. Eu teria um comentário, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, porque no começo, em um dos slides, tinha a palavra ócio, né? Como Isso. uma causa também, né, das enfermidades, porque muitas vezes a gente tem a sensação de tudo que a gente fez errado, né, vai provocar, então, uma doença, uma fragilidade, mas é também aquilo que a gente deixou de fazer, né? Não é só aquilo que a gente fez de errado, é aquilo que a gente deixou de fazer também, pelo que eu entendi, né? Que Também vai. é isso aí, também é isso aí, Lília. E também a ociosidade, nós podemos considerar isso que o sedentarismo, a preguiça, entendeu? É exatamente mais ou menos isso aí. É você ter a oportunidade do comodismo de estar fazendo alguma coisa e não faz. E olhe que isso daí é você não fazer tanto em benefício de si próprio, como também em benefício de outras pessoas. Nós De estamos uma forma, estudando. Desculpa. pode falar. Eu vou comentando assim, mas vocês interrompem. O momento é de vocês pedirem a palavra e fazer as colocações. Nós estamos estudando, até mesmo a Nelly está preparando um estudo para nós, do livro Memória de um Suicida. E justamente nós falamos que quando a pessoa comete um suicídio, ela, de alguma forma, deforma o seu perispírito, né? Isso. Justamente ela explicou para a gente na última quinta sobre esse assunto. Exatamente. O nosso perispírito, ele é um corpo plástico. O que é plástico? Ele obedece à forma dos nossos pensamentos. Quem determina a forma do corpo espiritual são os nossos sentimentos e pensamentos. Olha, guardem sempre essa relação, que às vezes a gente lê em alguns lugares que as pessoas falam e mistura o pensamento e sentimento. Quem vem primeiro são os sentimentos. Tá certo? São nossos sentimentos e emoções que geram a natureza do nosso pensamento. E a vontade dá impulso e direção. Então, só que está tão junto, tão acoplado, que você às vezes fica pensando, peraí, mas eu pensei para sentir depois. Não, você sentiu e pensou. É porque é tão junto, milionério de segundo, que você não sabe. E às vezes isso ocorre automático, de uma forma automática. André Luiz coloca lá exatamente no livro Evolução em 2000, diz assim, a corrente mental, ela é passiva, ou seja, ela é neutra perante o sentimento que lhes dá forma, cor e frequência, e perante a vontade que lhes dá impulso e direção. Então você sente aquilo já é automático, você mobiliza, é o coração unido com o cérebro. E você mobiliza a produção de matéria mental nos seus neurônios, determina o tipo de pensamento com frequência, com cor, com natureza, e ali a sua vontade impulsiona. Só que quando os seus pensamentos saem de você, primeiramente afeta a si próprio, né?
André Luiz diz, quando a gente vai jogar lama nos outros, quem primeiro suja as mãos somos nós. Então, quando a gente deseja um pensamento mal, de maldade para outra pessoa, aquela onda mental desequilibrada primeiro nos afetou, para depois chegar no outro. Eu queria tirar uma dúvida. Eu Vamos estou lá. online. Ali no slide que você colocou em relação à genética, por acaso, o segundo que você colocou era a dislexia como um Certo. fator é, principal genético. Hum. E é um tema na minha casa muito forte. Eu tenho, meu marido tem, minha filha mais velha tem, meu sogro tem, meu pai tem. E a gente vem passando muitas questões na nossa vida em torno desse tema. E é uma coisa que eu tenho estudado muito na parte psicológica. Mas quando você coloca ali que ele é predominantemente genético, ele é um resgate. Isso. Ele já não tem tanta influência externa, e eu vou entender que é um resgate quase que coletivo da família, já que está em tantas gerações seguidas uma das outras, é isso? Isso, ó, vamos fazer uma análise, ver como um todo. É, vamos supor que o gene que iria, o componente genético para expressar essa característica no indivíduo, na família, ele foi expresso muito cedo. Por quê? Porque ele teve uma causa, uma predisposição muito forte, que é exatamente o resgate do espírito. Então, ele já acionou logo isso daí. Mas ela não é 100% genética, por quê? Porque abre espaço para você, na encarnação também, por novas atitudes, você alterar isso daí. Você vai mudando, vai alterando para que você não precise, numa futura existência, renascer também com dislexia, tá? Mas existe alguns espíritos que têm determinados compromissos naquele setor e se reúnem como também na virtude, entendeu? Não é só na doença, não, mas é também na saúde. No livro dos Espíritos, os Espíritos até citam como exemplo músico. Ó, numa casa tem uma família de músico. É porque aquilo foi herdado geneticamente porque o pai e a mãe era música, aí o filho herdou para ser músico. Não, são grupo de espíritos que são vinculados à área da música ou da arte e eles estão evoluindo juntos, têm afinidade. E ali, naquele grupo de pais e mães, tem o padrão genético compatível para que a pessoa que vai renascer possa expressar essas qualidades. Para expressar. Então, é mais ou menos isso aí, como você falou. Então, o que a gente tem que entender, assim, o determinismo genético, ele é muito restrito. Muito restrito, é mais relacionado a doenças congênitas, que pode ser tanto deformidades do corpo como transtorno mental, entendeu? Mas a grande maior parte é um componente genético que é menor. E hoje a gente sabe que você pode mudar pelas novas atitudes que você adota na vida. Tem coisas boas. Lá no livro que eu mostrei para você, eu escrevi o capítulo de genética e epigenética e espiritualidade. E tem em detalhes tudo isso aí que você está querendo, questionando em relação à questão da genética, certo? Obrigada. Nada. Alô? Alô? Oi? Sim, Oi? Apareceu só ou não? Opa, chegou. ficou muda de novo. Ah, Acho que o microfone está desligado. Eu tô Talu, aqui. opa, o microfone está desligado, Talu. E agora? Tá Ah, bom. ligou. Boa noite a todos. Eu gostaria de tocar num assunto muito que me faz pensar muito com relação às situações em que você precisa, por exemplo, falar. A câmera está desligada, Talu. Se você quiser ligar, a gente conversar fica melhor. É porque quando eu mexo sai o som. Peraí. Não, mas você pode ligar a câmera. Tem a câmera? Ah, isso, pronto. Agora, então, agora sumiu a voz, Talu. O que está acontecendo? Ou é a voz ou é a imagem?
Você tá a voz, então. Agora foi a voz e a imagem. Se você abre os dois, você tem os dois. Mas tudo bem, vamos lá, pode falar. Bom, Boris, por favor, diminui aí para eu poder não ouvir som. Isso. O que me preocupa muito é a situação de que muitas vezes nós estamos numa situações em que você precisa falar, se expressar como um, um ato próprio de educação. Calma, que eu não estou dizendo, eu sou a educadora, ou somos ele, ela, podem falar tudo, não é isso. É uma questão de situações em que a pessoa deve se expressar, falar, ou seja, emitir pensamentos. Obviamente, vem de, como o senhor disse, né, vem de um sentimento profundo de de dever com relação a injustiças, e muitas vezes aí é que pega, porque muitas vezes a gente é tão difícil modular isso, porque tantas e tantas vezes a gente vai falar, você tem um início, como dizer, um impulso adequado, porém depois você começa a resvalar muito para uma situação que a emoção te toma, além do que deveria. Isso é muito complicado. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa. Não sei se me fiz explicar, mas é muito. Pode se encaixar em diversas situações, tanto políticos, sociais, quanto familiares. É isso. Eu vou tentar explicar para você mais ou menos, Talo, o que eu entendi, entendeu? Essas as situações assim, não especificamente, mas algo de ordem geral, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade muito diversificada e ainda em fase de aperfeiçoamento e de progresso. E às vezes nós nos indignamos com algumas injustiças que acontecem, que são feitas. Às vezes, essa injustiça ela pode ser na sociedade, pode ser na sua família, pode ser dentro de casa, entendeu? Pode ser no próprio planeta, e isso às vezes nos deixa mal por dentro, isso daí, sabe? Mas aí a gente tem que procurar, assim, compreender a situação geral. Primeiro, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, numa transição para outro planeta, então tem muitas coisas erradas. Segundo, nós estamos aqui para aprender a fazer o bom combate, como dizia Paulo de Tarso, aprender a conviver dentro disso daí, mesmo sofrendo no mundo da injustiça, mas sem sermos injustos. Daí vem a necessidade de nós, de a gente aprendermos alguns sentimentos, emoções e qualidades que a gente precisa estar nesse ambiente para poder aprender, tipo assim, aprender a ter tolerância com a pessoa que errou, ter compreensão, ter paciência, procurar ser proativo e fazer, e não só falar das coisas ruins, mas também procurar fazer as coisas boas, porque existe isso muito na sociedade. Eu conheço muitas pessoas que são assim, para apontar um defeito é o primeiro, mas para procurar mostrar a solução e uma virtude, corre léguas, entendeu? Então, aquelas pessoas já deveria ser isso, é preciso fazer isso, tem que ser assim, 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 assado. Mas aí você perguntar, e aí? Mas o que é que você está fazendo para tentar mudar essa situação? A pessoa perde a voz e não sabe o que está fazendo. Então, assim, a gente vive dentro de um contexto onde nós temos que realmente procurar transitar para nos comprometer o mínimo possível perante as leis divinas. E aí a gente vai buscar o quê? A gente primeiro nós vamos buscar a mensagem maior para nos ajudar aí, o Evangelho.
Na parte moral, na parte espiritual, nós temos o Evangelho, como Jesus deixou, e temos hoje o conhecimento espírita, a revelação espírita, que fala de modo claro para a gente. Então, primeiro ponto. E segundo ponto, você tem que procurar mobilizar as forças que você tem dentro de si para procurar se melhorar. Tanto também para o seu progresso, não somente espiritual, o progresso intelecto moral, também progredir no conhecimento, no estudo, nas profissões, nas artes, e no aprimoramento moral é progredir no aperfeiçoamento das relações humanas, entendeu? Dentro de casa e com a sociedade. E aí você vai sempre se deparar com pessoas ingratas, pessoas chatas, pessoas boas, e aí a gente tem o evangelho, a boa orientação para a gente ter paciência. E terceiro, compreender que é o seguinte, a nossa tarefa aqui é semear o bem o máximo que puder. A colheita pertence ao Senhor e virá no futuro, certo? Uhum. Uma dúvida é se ué, deixa só para eles verem, eu não sei se há alguma pergunta ainda. Estamos bem? Então, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, de ter tomado o Obrigado. seu tempo no Brasil, no meio da tarde, para vir nos dar essa palestra. Ficamos muito felizes e honrados. É, Gostaríamos de agradecer a todas as casas que estão presentes aqui conosco. É um prazer poder interagir também com o Tecino, né? Magda aí com a gente, com Basileia, Valéria, outras casas aqui. Então, podermos ter essa troca, esses ensinamentos, ficamos felizes. Essa como Dr. Carlos Beto falou, uma série, então, de palestras. E o que precisamos ficar atentos é que cada vez, hoje, foi pela nossa casa espírita, o Estesia, nós estamos fisicamente em Berna. Quem quiser vir nos visitar, sejam muito bem-vindos. Quem quiser participar das nossas reuniões também virtualmente, é esse link de Zoom mesmo. Mas cada vez, sempre na primeira terça-feira do mês, vai ser o Zoom de uma outra casa espírita. Tá? Então tem que ficar atento. Se quiser nos mandar o contato, ficamos felizes, assim podemos mandar sempre as informações, ou pode seguir também a UCES, onde terá as informações sempre de qual vai ser a casa anfitriã da palestra. Então, para deixar já a deixa, né? A próxima palestra é no dia 7 de abril, será feita pela doutora Antônia Marilene, sobre o tema o perdão e a doença coronária. Né? Haja coração aí, viu agora? Antes da nossa prece final, eu gostaria de propor, se vocês concordarem, de fazermos uma foto, né, de cada um abrir a sua câmera e a gente registrar esse momento, fazer um print screen ou com fotos, tem que ver como é que dá mais certo, para mostrando, né, todos nós que estamos juntos aqui. Aí teria que talvez vocês têm que mudar agora o formato de zoom da tela. Acho que sim. Eu acho que. Agora, ok. Isso. Não, acho galeria. Ai, Muito bom. Nossa, Esteve. Senão a gente. Somos tantos que não cabe todo mundo na tela, mas a gente pode tentar. Vamos fazer. Eu vou querer essa foto depois, viu, Lívia, quando você mandar. Nós estamos onde aqui na tela? Nem atrás, né? Será que a gente vai ali na frente da tela e faz um selfie? Vai tentar, você precisa. Ou faça uma foto deles e depois, porque senão não dá para ver eles. Mas ele pode passar até a gente. É que se a gente fizer. Não. Você tem. Bom, vou Senta aqui.
Sabe? A gente vai lá, assim. Eu não vou baixar. Nossa, vai ter que. Ai, câmera aqui, baixa. Vai ser. Não, não. Vai. Ai, não vai dar. Então, cabelo foi? Porque foi assim. Agora. É. Mais uma. Agora, e aqui vamos tentar fazer um. Como é? Você consegue? Eu sempre faço né, tecnologia. Eu sempre faço assim, coisa, depois eu faço no nós, Acho que agora eu vou tirar uma foto aqui, todo mundo sorrindo, né? Isso. Ótimo. E Aí, deve ter mais uma página, então, né? mais uma página? Eu nem sei se dá para olhar, né, todas as páginas. Vai pra baixo. Não? Mais para baixo? Não dá pra. É difícil. Mas eu acho que Perfeito. Então, vamos aprendendo aos poucos com a técnica, vamos nos atualizando espiritualmente e tecnicamente. Então, sejam bem-vindos, ficamos muito felizes de rever também pessoas muito queridas que não vemos há algum tempo. Ah, sim, Valéria é a nossa querida presidente da UCES. Você aceitaria fazer a prece de encerramento para nós? Sim, com certeza. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, também a toda essa espiritualidade do bem que conseguiu reunir todos nós aqui hoje, nesta noite ou nesta tarde. É uma alegria enorme participarmos, Senhor, de tantos ensinamentos, porque assim precisamos, dia a cada dia, de ensinamentos, de novos, tantas coisas novas para aprender. E assim, Senhor, aprendemos com cada um de nossos irmãos, todos os dias, toda hora, todo o tempo. Agradecemos a presença do nosso querido irmão Carlos Alberto, para que possa dar estes ensinamentos para a gente, dividir um pouco do seu conhecimento conosco. É uma alegria enorme. Agradecemos também a nossa espiritualidade protetora, que consentiu também essa jornada de palestras, atendendo, Senhor, às necessidades das nossas casas, atendendo às necessidades do nosso público, das pessoas que realmente aqui na Europa se encontram e no Brasil e em outros lugares, em tantas necessidades e tantos entendimentos que ainda, Senhor, possamos aprender. Agradecemos também ao Estesia que hoje pôde facilitar esta palestra para nós e os próximos centros espíritas também, que temos a certeza que estarão também conosco nos próximos dias, nas próximas palestras. Obrigada, Senhor, por tudo e que a tua paz se faça presente nesta união fraterna de irmãos, espíritos e todos. Agradecemos por tudo, que assim seja. Ok, Muito gente. obrigada, doutor Carlos Alberto, muito obrigada mesmo. Imagina, a alegria foi toda minha e estou feliz que nós demos esse pontapé inicial, né? Eu não sei, vocês conseguiram tirar uma foto de toda a tela, um print da tela? Não. Eu Para me consegui, mandar? Tirei. Conseguiu? Tem. consegui. Então, pronto. Depois, se puderem mandar, porque aí eu vou É, colocar para a diretoria da AME Brasil esse pontapé, que o jogo começou. Daqui para frente agora, a bola é com a gente. graças a Tá Deus. bom. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Nada. Coutinho. Muito Obrigada, obrigada. Lili. Obrigado, Muito Nelly. Bom obrigada. falar contigo também. Boa noite a Tchau, todos. tchau.
Boa Beijão noite. para todos. Boa noite. Tchau, Igualmente, tchau. Boa noite, Até obrigada. mais. Boa noite. É. E depois também. Vou deixar você. Ah, sim. Ah, depois baixo, assim. Ah, é embaixo.